Bom dia a todos e todas. Estamos encerrando a nossa semana de capacitação, de licitação, na nova Lei 14.133, e hoje um tema muito importante que subsidia as nossas ações, as nossas rotinas do dia a dia, que é a fiscalização de contratos. Então, quero convidar a nossa facilitadora Aélia, que é a chefe de divisão de contratos, que abrilhantará a nossa sexta-feira com muito conhecimento. Aproveitem também para sanar as dúvidas. É importante a participação de todos nessa construção, sempre lembrando que estamos num processo contínuo, né? Estamos em implementação da lei, então toda sugestão é muito bem-vinda para que a gente possa, qualquer contribuição, fazer as melhorias necessárias nesse momento de transição da 866 para 14.133. Então, sejam todos bem-vindos novamente. Sextou com a senhora Hélia Maria dos Santos Souza. Eita! Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje sextou, né? Último dia aí do nosso encontro, do nosso treinamento. Deus abençoe nosso dia, né? Porque eu sei que muitas divisões estão numa correria louca, fechando o exercício financeiro, fechando o balanço das divisões. Então, eu sei que vocês também estão se esforçando, assim como eu, para estar aqui. Então, boa sorte para nós no dia de hoje. A gente tem uma dobradinha hoje, tem uma balinha de café ali, viu, gente? E não é suborno, viu? É apenas para as pessoas se manterem, né? É um mimo a mais aí para que a gente consiga se manter acordado. Então, a gente vai falar hoje, né? Na verdade, a gente vai conversar um pouco, né, sobre a gestão e fiscalização dos contratos. Então, quando a gente fala em fiscalização e gestão, as pessoas falam assim: ai, meu Deus, fiscalização. Lá vem, trabalho, é o exercício além daquilo que eu tenho que fazer na minha divisão, no meu setor, né? Mas a nova lei de licitações, ela trouxe no papel tanto do gestor quanto do fiscalizador algumas alterações, mas alterações qualitativas. E o que é isso, né? Então, a gente precisa lembrar lá da nossa primeira semana, quando a Vivi falou para a gente da elaboração do ETP. Vocês lembram dessa aula lá no começo? Né? Depois o Barros falou sobre o termo de referência, e nessas duas situações foi colocado a questão da importância daquele objeto ser discriminado, ser qualificado, ter todas as especificações da melhor maneira possível. E o que a nova lei de licitações quer com isso? O dinheiro público ele tem que ser utilizado e utilizado da melhor maneira. Então, este é o maior enfoque da nova lei de licitações. Quem nunca utilizou aqui, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Eu vou falar post-it, mas post-it é a marca, mas é que eu não sei o nome. Aqueles papéis. Aqueles papeizinhos que a gente cola lá de observação. Quem nunca utilizou na administração pública um papelzinho desse, que era para ficar lá de alerta colado, e ele não cola? Não é? Quantas vezes a gente utilizou uma caneta comprada com dinheiro público, que ela não funciona, né? Então, veja, são exemplos simples, mas a gente pode estar falando, por exemplo, no serviço de saúde, que não é a nossa realidade, de comprar um tomógrafo que, na realidade, quando coloca para funcionar, ele não funciona, né? Então, quando a lei trouxe todas essas especificações, precisa fazer ETP, o termo de referência ele tem que ser complexo, ele tem que trazer todas as qualificações, quem solicita tem que estar atento, né, àquilo que está solicitando. E aí eu venho para o exemplo da Renata também, esta semana, quando ela falou, essa era fiscalizadora, né, nessa época do café? Era, né? Então, veja, vocês lembram que ela falou? A gente precisava comprar café. Então, eu, enquanto fiscalizadora, o que eu fiz? Eu estudei, eu busquei as especificações, eu busquei
qual a melhor qualidade de café para que a gente possa estar colocando no papel aquilo que, de fato, a administração quer comprar. O que eu estou fazendo com isso? Utilizando o dinheiro da melhor maneira. Tá? Então, a nova lei de licitação, pessoal, ela veio trazer uma melhor qualificação em relação ao trabalho do fiscalizador e do gestor. Tá? Então, eu coloquei essa foto, que vocês viram que é uma engrenagem, né? Então, será que a gente precisa trabalhar juntos ou o fiscalizador tem que trabalhar sozinho? Será que a divisão ela pode ajudar o fiscalizador, por exemplo, na análise daquilo que foi comprado? Geralmente, a gente compra a administração compra impressoras, ou loca impressoras, né? Será que eu, na minha divisão, eu consigo dizer, olha, essa impressora chega a um limite de folhas que acontece tal coisa. Será que eu posso avisar a divisão que fiscaliza isso, que este fato está acontecendo? Ou é só o fiscalizador? Deve, né, Renata? Né? Ou é só o fiscalizador que, lá no ato de fiscalização dele, ele vai verificar em todas as divisões, em todos os setores, para verificar se as impressoras estão funcionando. Esse é o papel do fiscalizador? Também. Mas, olha, na engrenagem, se todos se ajudarem, a gente consegue aí chegar a um denominador comum, tá? Que é, de fato, a fiscalização funcionar. Então, em relação à fiscalização e gestão de contratos, ela consiste em um conjunto de atividades técnicas, administrativas, direcionadas à verificação do cumprimento das obrigações, tanto das contratadas como da administração, estabelecidas em cláusulas contratuais. Trazendo isso para a realidade, nada mais é que chegamos ao contrato. Lembra que ontem eu falei? O contrato é a realização daquilo que a administração quis, né? Então, ela quis comprar geladeiras, ela comprou geladeiras, foi feito o contrato para formalizar isto, e agora a gente vai gerir este contrato, né? A gente vai verificar se essa geladeira chegou na condição que deveria, a gente vai olhar o termo de referência para saber se você pediu geladeira branca e chegou geladeira verde fluorescente, está correto? Não está correto. Pediu geladeira na voltagem 220, chegou 110, está correto? Não está correta. E se eu recebo definitivamente esse produto? Eu tenho como requerer alteração depois? Até consigo, mas é bem mais difícil, não é? Então, aí eu já comecei assim para dizer para vocês a importância da fiscalização, tá? Então, a nova lei de licitação, ela não alterou a fiscalização. O que ela disse é, fiscalizador, hoje a gente tem que caminhar com os instrumentos legais. E quais são os instrumentos legais para o fiscalizador? O que você precisa olhar, fiscalizador, para saber o que, de fato, você tem que fiscalizar? O termo de referência e o contrato. Tá? Aí a gente vai a outros exemplos. Eu vou trazendo exemplos para ficar mais fácil da gente entender o que a gente precisa fazer aí como fiscalizador. Né? Eu tenho serviço que tem mão de obra, por exemplo. Né? Então, a gente tem serviço de portaria. Então, o fiscalizador que vai fiscalizar este serviço de portaria, como que ele vai saber quantos funcionários precisa, quantos colaboradores a administração contratou? Ele vai olhar no termo de referência, né? Como que ele vai saber quais são as obrigações desta contratada? Ainda que ele tenha participado, né? Porque ele participou da elaboração do ETP, participou do termo de referência, mas é importante que este instrumento, que é o termo de referência, seja ali o livro de cabeceira, vamos dizer assim, do fiscalizador, para que, de fato, ele consiga fiscalizar. Né? Então, se eu contrato para a limpeza do espelho d'água um profissional especializado, eu não posso, na minha fiscalização, verificar que tem outro profissional, por exemplo, um profissional que você já sabe que é da limpeza.
Ah, não, mas é que ele está quebrando um galho aqui para limpar o espelho d'água. Não pode. Não pode. Porque o dinheiro público utilizado foi para quê? Para que tenha um jardineiro, um piscineiro, né, para fazer esse trabalho. E quem compete fiscalizar isso? O fiscalizador, tá? Então, diante de qualquer irregularidade desse tipo, o fiscalizador tem o apoio do gestor de contratos, é por isso que a gente fala que é uma atividade conjunta, né, porque o fiscalizador ele vai acompanhar ali em loco, né, essa situação de contratação, de prestação de serviço, e diante de qualquer irregularidade, junto com a gestão de contratos, a gente vai resolver isto, né, através de notificação da empresa, né, a gente dá o prazo para a empresa se adequar, e aí, não tendo a resposta positiva da empresa, a gente vai para a questão das sanções administrativas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Então, na gestão, a gente fala assim, fiscalização e gestão, elas caminham juntas, verdade. Mas o que a gestão, de fato, ela faz, né? Aí eu queria só tirar uma dúvida com vocês. Aí é uma dúvida minha, vamos ver se vocês conseguem me esclarecer. Gestão de contrato e setor de gestão de contratos, será que é a mesma coisa? Eu tenho a gestão de contratos, que é a pessoa, né, que vai gerir os contratos, e setor de gestão de contratos. Será que é a mesma coisa? Um setor que faz a gestão de contratos? Não. Não é a mesma coisa, né? Quando a gente vai... o setor de gestão de contratos é aquele que vai fazer, junto com o gestor, toda a parte operacional, né? É claro que, em alguns lugares, essa complexidade aí da gestão ela acaba se misturando, né? Então, o gestor, junto com o fiscalizador, ele vai manter este contrato feito, elaborado da melhor maneira, né? Ele vai fazer com que esse contrato caminhe dentro do seu prazo de vigência, com todas as suas especificações, com o mínimo de problemas possíveis, ou até mesmo sem nenhum problema, né? E a gestão de contratos, né? Aí o setor de gestão de contratos, ela vai formalizar procedimentos de alteração contratual. O que é uma alteração contratual? Aquilo que eu falei ontem, né? Às vezes precisa fazer uma repactuação, um equilíbrio, precisa prorrogar esse contrato, né? Precisa fazer aplicação de sanção, extinção de contratos. Então, a gestão de contratos, o setor, ele vai desenvolver todas essas atividades. E o gestor de contrato, junto com o fiscalizador, vai manter aí este contrato evoluindo da melhor maneira possível. Então, a nova lei de licitação, ela trouxe uma modernização, vamos dizer assim, né? Em relação às modalidades, entre aspas, né? Tipos de fiscalização. Então, a Câmara Municipal de Santos, a fiscalização ela será exercida em 3 modalidades. A fiscalização técnica... Cadê o Barros? Barros. Fiscalização técnica... São 3 modalidades. A fiscalização técnica, que é elaborada junto ao técnico da casa, dependendo do objeto ou serviço. A administrativa, que podemos colocar também a fiscalização do gestor de contrato. E a setorial, que, no caso, são os chefes dos setores. Obviamente, dentro do setor, podem haver delegações para auxiliar nessa fiscalização. Obrigada. Então, é isso, gente. Então, a nova lei de licitação... Então, o fiscalizador, na 866, você designava um fiscalizador e ele fazia tudo, né? Hoje, quando é elaborado o termo de referência, ele já indica, neste termo, quem será o fiscalizador do contrato. Então, imagine que a situação de contratação ela seja complexa. Vai contratar um objeto que seja bem específico, né? Um objeto de engenharia, por exemplo. Então, o setor solicitante ele vai ser o fiscalizador setorial, né?
e ele vai também colocar nesse termo de referência o fiscalizador técnico, que é aquele que vai acompanhar o contrato, né, vai avaliar a execução do objeto nos moldes contratados. Então, esse fiscalizador técnico, ele vai verificar, no caso da engenharia, né, nos serviços de obras, se ele foi feito a contento, se foi feito com a medição correta, se usou as especificações que estavam lá no termo de referência, né? Vai aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital, né? Inclusive para fins de pagamentos, conforme o resultado pretendido pela administração. Então, veja a importância aqui do fiscalizador técnico, né? É ele que vai dar apoio, né, à fiscalização setorial, né, que é aquela que fez a solicitação do objeto, para verificar se realmente aquela condição do equipamento ou do serviço está de acordo com a contratação. Então, a gente tem essa grande diferença hoje, né, inclusive, quando lá na 14, na nova lei de licitação, quando a gente for cadastrar este contrato, além do fiscalizador setorial, né, a gente vai cadastrar também este fiscalizador técnico indicado lá no termo de referência. E aqui, eu não sei se vocês já tiveram contato com o manual, mas eu coloquei algumas competências aqui do fiscal técnico, mas tem muitas outras, né? Então, vale a pena ler o manual assim, a título de conhecimento. Então, compete ao fiscal técnico do contrato prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contratos e demais fiscais, né? Então, aquilo que a gente já conversou. Então, o setor solicitante, ele tem aí o apoio técnico para estar verificando, né? Por exemplo, a gente precisa de... O RH precisa de ponto eletrônico, né? Ele faz essa solicitação e, junto com o RH, tem o setor técnico que vai aferir se realmente está dentro dos padrões técnicos que foram elaborados lá no termo de referência. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização. Esse histórico de gerenciamento, quando vocês verem lá o manual, hoje ele tem relatórios, né, que devem ser preenchidos, tanto pelo gestor quanto pelo fiscalizador, pelos fiscalizadores, né? Então, através desse histórico, a gente consegue acompanhar essa avaliação feita pelo fiscalizador. Compete também a ele emitir notificações para correção de rotinas, de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, né? Informar ao gestor do contrato a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, né? Então, ele verificou que realmente se está dentro das especificações técnicas, ok. Se não está, a empresa precisa ser notificada. Então, o que ele vai fazer com essa informação? Há um tempo atrás, ele sofria. Hoje, não. Hoje, ele vai comunicar o gestor de contratos, né, que vai fazer a notificação para a empresa, para que ela se manifeste no prazo legal, que hoje são de 10 dias, para dizer o que ela vai fazer com aquela situação, né? Se ela não resolver, a gente segue com as questões de sanção contratual. Cabe ainda a ele comunicar, né, ao gestor qualquer ocorrência que possa inviabilizar a execução do contrato, né, nas datas estabelecidas, fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas de modo a assegurar melhores resultados para a administração e realizar o recebimento provisório do objeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico, né? Então, muitas vezes, chega o equipamento, ele precisa ser recebido por este fiscal e ele vai ver todas as especificações, verificar se, conforme o termo de referência, se está dentro da especificação que foi solicitada,
né? E aí ele vai devolver para o setor solicitante, que vai receber isso definitivamente. E aí a gente tem a fiscalização administrativa. Então, na fiscalização técnica, né, o apoio ao gestor e aos demais fiscalizadores. E na fiscalização administrativa, hoje, quem é que verifica as obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas da empresa, hoje, sem falar da nossa nova lei de licitação? Então, quando a gente tem serviços, o próprio fiscal do contrato, ele acaba solicitando isto, né, para a contratada, né? Então, na figura da nova lei de licitação, a gente tem o fiscalizador administrativo, que ele vai acompanhar aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. Aí, hoje, na casa, ficaria a divisão de... O Henrique, sua divisão, né? Fiscalização administrativa? Então, olha lá a surpresa do Henrique. Isso, então, com a nova lei, por isso que eu iniciei falando. Em relação à fiscalização administrativa, hoje, com a Lei 866, quem fiscaliza? Acaba sendo o próprio fiscalizador. Então, a gente tem o serviço de segurança. Então, quem verifica se a empresa está regular, se ela tem algum débito trabalhista, o fiscalizador, ele precisa fazer isso hoje. Com a nova lei de licitação, além do fiscalizador setorial, a gente tem essa figura nova, que é do fiscalizador administrativo, que vai prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com o acompanhamento do empenho e do pagamento, o acompanhamento de garantias e glosas. Ele também vai verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação da documentação comprobatória pertinentes, caso necessário. Então, hoje, Henrique, a gente até já realiza esse trabalho, né? Embora a gente não esteja na lei nova, o Henrique já faz esse apoio à gestão de contratos. Toda vez que ele vai realizar o pagamento, solicita da empresa contratada todas as certidões que comprovem estas regularidades, né? Regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista. Uma certidão encaminhada pela empresa, ela pode estar adulterada. Então, a gente faz essa verificação, né, nos órgãos federais, né, nos sites, a gente puxa certidões atualizadas, né, e encaminha para o setor financeiro para eles prosseguirem. Né. Atualmente, nos últimos anos, né, desde que eu assumi como diretor, o fiscalizador ele só tem fiscalizado os serviços. Ele atesta a nota fiscal, que a gente encaminha por vezes para ele. Quando não, ele recebe a nota fiscal, ele mesmo já encarta e certifica, né, e encaminha para o procedimento de pagamento. Aí, na diretoria financeira orçamentária, é levantada se a contratada está regular, né, e a gente tem 2 caminhos a seguir. Ela estando regular, né, prossegue normalmente. Se ela tiver com algum problema, a gente pode entrar em contato para solicitar que ela regularize, né? Mas, de toda forma, a gente não pode impedir que a empresa receba pelo serviço que já foi prestado e que está certificado, né, pelo fiscalizador. Então, por vezes, a gente, por mais que a empresa esteja irregular, a gente junta um parecer da Procuradoria, né, que é um parecer que ele informa que é o correto, uma vez que o serviço foi prestado e está certificado, que a gente prossiga com o pagamento, né? E a gente prossegue com esse pagamento e, no retorno, quando a gente encaminha para a ciência, cada pagamento que é realizado
segue para a gestão de contratos para que seja dada a ciência, né, no processo principal do acompanhamento do andamento processual. No retorno, a gente informa que a empresa está irregular para que sejam aplicadas as sanções que cabem através do contrato que está realizado entre as partes. Obrigada, Henrique. Né? Então, isso que o Henrique falou é muito importante. Então, quando a gente lembra lá do desenho da engrenagem, ele traduz isto que o Henrique acabou de falar. Ele disse, o fiscalizador atestou o serviço, certo? Quando chega no Henrique, olha, nós não estamos na nova lei de licitação ainda. Né? Então, chegou no Henrique, o Henrique ele vai fazer pagamento, só que para certificar que a gente não vai fazer o pagamento para esta empresa, e lá na frente, depois do pagamento feito, sem nenhum apontamento, perceber que ela estava irregular com qualquer débito. Então, isto é um apontamento que, com certeza, o Tribunal de Contas faz. Como que foi feito o pagamento para uma empresa, sendo que a gente tem fiscalizadores, gestores de contrato na administração, e ainda assim, nenhum desses atores perceberam que a empresa está na condição de inadimplência com questão das obrigações. Né? Então, isso é muito importante, a gente não pode deixar de passar, isso não pode passar, e nós temos que estar atento. Essa é a integração que aquela engrenagem falou. Né? Os atores eles têm que estar integrados, né? Para que situações assim não aconteçam. Vou passar aqui para a Alessandra. Só para complementar, o artigo 55 da 866 estabelece, na vigência do contrato, que a contratada esteja nas mesmas condições no início do processo, ou seja, a todo momento você vai ter que ver as habilitações, se elas estão adequadas, e também na 866 está expressa essa questão da regularidade fiscal durante o exercício da prestação de serviço ou da aquisição, enfim, do bem. Então, o que inova pela 14133 é que ele vem tipificando uma responsabilidade com uma fiscalização, colocando a questão da fiscalização administrativa, que até então é uma novidade, pois não estava expresso. Ela é expressa, mas não tem como uma figura. Né? Hoje a gente tem definido na 14133, só para efeito de complemento. Obrigada, Alessandra. Então, é isso. Então, vocês vejam a importância desse meio, né, dessa inovação de fiscalização. Então, compete ao fiscal administrativo do contrato prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contrato, com o acompanhamento do empenho e do pagamento, o acompanhamento de garantias e glosas, verificar a manutenção das condições e habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios, né, como o Henrique falou, as certidões, né, as habilitações que garantam aí o recolhimento previdenciário, fiscal, trabalhista, atuar na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor de contrato para que tome as providências cabíveis quando ultrapassar a competência. Examinar a regularidade do recolhimento das contribuições, que a gente já falou. Então, você veja a importância, quando a gente colocou o primeiro slide, a gente falou do trabalho conjunto, fiscal e gestor de contratos. Então, este hábito, esta prática na casa, ela passa a ser muito mais frequente, né, com a questão da nova lei de licitações, porque a gente precisa fazer este trabalho para que a gente consiga, no caso aqui da fiscalização administrativa, comprovar que nós pagamos desta empresa, mas pagamos uma empresa que se mantém idônea em relação às obrigações dela, tá? Previdenciária, trabalhista. O Henrique vai falar um pouquinho. Desculpa interromper, Elia. Eu só queria complementar. Eu estou aproveitando a oportunidade, né? Até que
existe uma nova exigência na legislação, que ela pede que cada vez que a gente tem uma nova contratada, no primeiro pagamento, caso essa empresa seja do Simples Nacional, optante do Simples Nacional, ela precisa encaminhar uma declaração do Simples Nacional, que ela tem que ser feita no padrão do anexo 4 da Instrução Normativa 1234 de 2012. Isso daí é importante, às vezes, a gente está colocando aqui nessa aula, né, nessa palestra, até para todos aqueles que são fiscalizadores terem a ciência que para a gente poder prosseguir com esse primeiro pagamento, será necessário a apresentação dessa declaração. Por muitas vezes as empresas entram em contato e perguntam, preciso mandar algum documento adicional e tal. É necessário hoje em dia, para se prosseguir o pagamento, a declaração do Simples Nacional dentro desses moldes. Então, é só uma complementação. Agradeço aqui a abertura para a gente estar podendo passar essa informação para os colegas. É uma informação importante, né, Henrique? Porque é difícil estarmos todos juntos, reunidos aí para trocar estas informações. Então, este é o momento ideal. Inclusive, os demais fiscalizadores, que eu vejo que tem bastante aqui hoje, se vocês tiverem alguma experiência em relação às atividades de fiscalização que vocês realizam, vocês fiquem à vontade, tá? Para trocar esta experiência aí com os colegas. Então, a gente falou da fiscalização técnica, administrativa, e agora a gente vai falar um pouquinho da fiscalização setorial. Ela se assemelha muito à fiscalização que a gente já faz atualmente, né? O João, aqui, tudo bom, João? O João, que é fiscalizador de vários contratos aqui na casa, essa fiscalização setorial é o que a gente tem no geral hoje. E com a nova lei de licitação, ela fala lá que na fiscalização setorial, o acompanhamento da execução do contrato, ele é constituído por mais de um setor solicitante, em algumas vezes, né? Então, eu posso ter mais de um fiscalizador lá no termo de referência? Posso ter. Se o objeto, assim, for de uso de mais de uma unidade, ele pode ter, sim, mais de um fiscalizador, sendo responsável pela apuração, instrução e certificação dos serviços prestados. Então, o que compete a este fiscal setorial? Certificar os serviços prestados e os produtos adquiridos. Então, a gente volta aqui um pouquinho lá à nossa aula inicial. Então, a administração quis comprar, certo? Elaborou todo o documento, fez licitação, comprou. Fez o contrato, certo? Bom, agora eu preciso saber se isto que eu estou recebendo é realmente aquilo que eu queria, né? Então, por isso que fala que o fiscal setorial, né, que é do setor solicitante, ele vai certificar se os serviços prestados e os produtos adquiridos estão ok, não é? Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Se eu tenho uma caneta que é para escrever e ela não escreve, quem que vai dizer isso para a gente? Quem que vai dizer, por exemplo, para o gestor de contratos, olha, acho que a gente está com problemas aqui nesse objeto que a gente adquiriu. Ele realmente não funciona. Então, lá no manual de compras, né, que regulamentou a nova lei de licitação, ela tem o formulário para que o fiscal tenha a condição de registrar isto. Porque hoje as pessoas têm essa dúvida, né? Como que eu vou registrar isso, Hélia? Como é que eu faço? Eu faço isso no processo, eu mando e-mail, eu faço... Então, lá no manual, quando vocês lerem, vocês vão ver que tem um anexo que é destinado ao fiscalizador para que ele preencha, né, e ele dê andamento no processo destas informações. Além de estar cumprindo a nova lei de licitação, a gente estará acompanhando de fato, fiscalizando de fato aquele objeto que a administração adquiriu, seja serviço ou produto.
Ele também vai acompanhar as contratações a partir da lavratura do ajuste até a sua implantação, em se tratando de prestação de serviços ou da entrega de material, no caso de fornecimento parcelado, que culmine em instrumento contratual. Né? Então, a cada parcela, a cada entrega do produto, né? Então, a gente volta ao exemplo lá que a gente deu essa semana, que é do café ou do papel higiênico. Ele não vai ser entregue todo de uma vez, não é isso? Até por conta de validade, todas essas coisas. Então, a cada entrega parcelada, cabe ao fiscal acompanhar, verificar as especificações técnicas, a quantidade, verificar se ele está de acordo com o termo de referência. Compete ainda expedir a ordem de início, no caso de prestação de serviços, né? Então, formalizado o contrato, né, feito o empenho, o fiscalizador vai emitir tanto a ordem de início quanto a autorização de fornecimento. Vai atuar conjuntamente com o gestor do contrato, verificando a existência de adequado acompanhamento, né, para, se precisar fazer algum ajuste. Muitas vezes, as pessoas têm, o fiscalizador ele tem dúvida. Né? Alguns fiscalizadores já me questionaram. Eu recebi o equipamento ou o produto, mas eu estou percebendo que ele não está nas especificações que nós solicitamos. A gente, de cara, vai notificar esta empresa com sanção? O que vocês acham? A gente não vai, né? Então, o próprio fiscalizador, diante dessa situação, ele pode já fazer o contato, deve, inclusive, com a empresa. Ele não tendo resposta, ele vai passar para a gestão de contratos, que também vai, inicialmente, fazer aquela tratativa administrativa com a empresa, para que ela se manifeste e que ela diga se ela vai corrigir ou não. Aí, a partir disso, tendo uma resposta positiva, a gente sabe que vai ser solucionado. Em caso negativo, a gente parte para a questão das sanções. Aí, para uma nova contratação, deverá ser informado a chefia imediata, que providenciará a inclusão no plano anual de contratação. Então, é isso que eu falei, né? Se a empresa der uma resposta positiva, ok. Se ela não der uma resposta positiva, provavelmente esse objeto ele ficará prejudicado, porque muitas vezes a gente tem que caminhar para a rescisão, né, desse contrato por conta da ausência de entrega do serviço ou do produto, e daí a chefia vai pedir a inclusão novamente no plano anual de contratação, para efetivar uma nova compra. Aqui eu coloquei um alerta importante, né, porque nas atuações elencadas lá do fiscalizador setorial, que é aquele do setor demandante, que fez a solicitação, que vai acompanhar esse serviço ou a aquisição desse objeto aí ao longo de todo o tempo, coloquei esse alerta de importância porque o fiscalizador tem que estar atento a qualquer irregularidade e registrar esta irregularidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Hoje, a gente tem uma situação na casa que a gente precisa manter o registro de todas as situações. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Imagine que a empresa não cumpre o objeto. Né? Ela tem que prestar determinado serviço e ela não faz. E o tempo vai passando. E nada é registrado no processo dessa contratada, né? no processo de contratação. Passado o tempo, se eu realmente tenho uma problemática grande com esse serviço, eu consigo suspender esta empresa do que ela não tem nenhuma anotação? Não consigo, né, gente? É impossível chegar em uma situação drástica, de situações reiteradas sem registro. Então, o fiscalizador ele tem que estar muito atento a isso. Né? Então, se o serviço adquirido está inadequado, se o produto adquirido não é bom, não atende às especificações,
porque a gente sabe que, né, que não é bom quer dizer não atende às especificações. Porque toda contratada, quando ela chega ao contrato, ela já sabe das obrigações dela, não é? O edital diz qual é a obrigação dela. O contrato diz qual é a obrigação dela. Então, quando ela vai entregar o serviço ou o produto, o equipamento, ela já tem que saber, né? Então, cabe ao fiscalizador realmente registrar aquilo que está diferente do que foi contratado pela administração. Volto a dizer, a nova lei de licitação fala, a administração pode contratar? Pode e deve, mas tem que contratar da melhor maneira, tem que usar o dinheiro público da melhor maneira, né? E ela trouxe essa responsabilização para o fiscalizador, né? Tanto administrativa, quanto responsabilização criminal, às vezes, também. Então, a gente tem que estar bem atento. É dinheiro público, ele tem que ser utilizado da melhor maneira, com economicidade, mas com eficiência. Tá? Então, verificada a existência de qualquer infração contratual, qualquer infração, gente, às vezes o fiscalizador tem dúvida, isso é infração contratual, não é? Olha o contrato, né? Que você é o fiscalizador. Tem dúvidas? Procura a gestão de contratos. Relatar os fatos ao gestor do contrato para início do procedimento de proposta de aplicação de penalidade, nos termos previstos no instrumento contratual. Apurar a situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, ao tomar conhecimento dela por qualquer meio, independentemente de ação judicial, e informar a divisão de gestão de contratos. É claro que, quando a gente sabe da irregularidade da empresa pela justiça, é porque o negócio ficou ruim mesmo, né? Se chega a ação, vocês sabem, né? A administração ela é responsável, né? Ou solidária ou subsidiariamente, mas ela é responsável, ela é corresponsável por estas obrigações. Então, se eu sei disso apenas quando chega a ação trabalhista, entre aspas, a gente pode dizer que ferrou, tá? Então, temos que estar atento. O fiscalizador setorial, junto com o fiscalizador administrativo, tem que estar atento. Contratação com prestação de serviços tem que acompanhar esta prestação de serviço. Tem que saber o número de colaboradores dessa prestadora, tem que saber se ela faz o regular pagamento, tem que saber se ela faz os recolhimentos. Temos que estar atento. No primeiro momento que tomamos conhecimento disto, já temos que agir. Essa empresa ela tem que ser notificada e ela tem que responder por isso, tá? Porque se ela não responde, acaba a administração respondendo, o que não pode acontecer. Então, compete ainda ao fiscal setorial emitir declarações, certidões e atestados de capacidade técnica em relação à execução dos serviços e aquisições contratados, que serão assinados pelo setor competente e pelo presidente da Câmara Municipal. Elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. Esse relatório, aquilo que eu falei para vocês, lá no manual tem um relatório, né, o modelo do relatório que norteia a ação aí do fiscalizador. Então, ele pode fazer uso, deve fazer uso, né, desse relatório para compor aí essa questão que a gente falou em relação a registrar as ações. Eita, está acabando o tempo, né, eu acho. Bom, e aí, para a gente finalizar, lá no manual, na lei de licitações, ela fala de algumas vedações. Essas vedações elas foram também registradas no manual, né, que foi que regulamentou aqui na casa a nova lei de licitação. Então, é vedado ao fiscal promover acertos verbais com o contratado. Então, qualquer alteração, gente, tem que ser registrado. Lá no manual, volto a dizer, tem o relatório, o fiscal vai preencher esse relatório, vai encaminhar para a gestão de contratos, e aí a gente vai fazer a solução aí para o caso, né? Aceitar o desvio de funções dos colaboradores da contratada. Então, qualquer desvio de função, por exemplo, se eu tenho o colaborador que ele tem que ficar na recepção, é na recepção que ele tem que ficar. Porque qual é o objeto do contrato, nesse caso? Serviço de recepção. Então, na recepção, eu tenho que ter
Colaborador da contratada lá. Ah, mas ele teve que hoje ir ao médico. A contratada tem que colocar outro, tá? Negociar folgas ou compensações de jornada com os funcionários da contratada. Manter contato com o contratado, visando obter benefícios ou vantagem direta ou indireta, inclusive para terceiros. Então, são algumas das vedações que a lei traz. Para vocês, fiscalizadores, eu indico aqui o artigo 117 da nova Lei de Licitações, que ele traz a descrição, né, de todas as atividades dos fiscalizadores, de todas as suas etapas, seja o fiscalizador técnico, o administrativo ou setorial, tá? Para vocês terem um melhor embasamento. Bom, obrigada. A gente finaliza aqui. Eu agradeço aí mais uma vez. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a Alessandra responde. Oi, Marcinha. Bom dia. Oélia, uma dúvida minha é sobre esse manual que você falou, enviar o contrato. Seria como? Colocar no processo ou enviar esse manual para você? E outra coisa, sobre o prazo, quando tiver da vigência do contrato, cabe a quem? Isso. Marcinha, então vamos lá. Então, primeira pergunta que você fez, né, em relação na segunda, na verdade, começar pela última, em relação ao prazo do contrato, o término de vigência, não é isso? Então, ontem, quando a gente falou do contrato administrativo, a gente relembrou que, para a prorrogação do prazo, a gente precisa startar isso 120 dias antes do término de vigência. Então, o que cabe ao fiscalizador, né? Então, quando você é o fiscalizador do contrato, aquela demanda, aquele objeto, saiu do seu setor, né? Então, se você, no caso, por exemplo, fiscal do objeto link dedicado. Então, isso é de suma importância para a administração, porque se vence esse contrato, eu não tenho internet, não é? Eu não tenho não estará presente mais este objeto. Então, volto à engrenagem. Se você é a fiscalizadora do contrato, que tem um objeto que precisa ter um serviço continuado, então, aquele prazo que eu trouxe para vocês, de 120 dias, que é o prazo que consta lá no manual, eu, gestora, ou gestor da divisão, né? Eu falo eu hoje, porque estou hoje, eu tenho que estar atenta a este prazo, junto com o fiscalizador. Eu starto o processo para você, mas nada impede que, nesta engrenagem, você fale para mim, 6 meses antes, olha, esta contratada, o gestor, né, está a contento, daqui a 2 meses ele vence e eu quero renovar. Então, como eu já vou startar este processo, eu já sei que você vai querer renovar. Então, é a engrenagem funcionando. Então, o fiscalizador, ele pode e ele deve, né, trabalhar junto com o gestor neste sentido. E do RH, do RH, tem alguém aqui do RH? Então, o RH, só para a gente finalizar, olha a importância do fiscal estar aí junto com o gestor. O RH, ele é fiscalizador de objeto que é contínuo. Por exemplo, passagem dos servidores que não moram na cidade. A gente precisa, esse objeto é um objeto que precisa ser licitado, ele precisa de passar por todo esse processo, né? Então, se o fiscal deste contrato, junto com o gestor, não acompanham esta situação, o que vai acontecer com essa ata de registro de preço que venceu? Acabou. E o que vai acontecer com o servidor que não mora na cidade? Não vai, né? Então, são situações que, Marcinha, tem que trabalhar juntos, né? O fiscalizador e o gestor, tá? E a outra pergunta, Marcinha, esqueci.
Ah, então, manual. Então, tem lá o relatório para preencher. Ele vai preencher o relatório, ele vai anexar esse relatório, né, nos autos e vai encaminhar para a gestão de contratos. Tudo que a gente trata, gente, em relação à contratada, ele tem que estar dentro do processo. Tudo. Nada vai correr por fora do processo. Porque como que eu tomei ciência que você me disse que aquele objeto que você contratou, que a administração contratou e que você fiscaliza, não está bom? Porque eu vou receber. Eu vou receber via sistema, né? Você vai encaminhar para a gestão de contratos o teu relatório. Né? Encaminha o relatório para análise. Você vai encaminhar. E aí, a gente vai tratar a partir daí. Então, a partir daí, eu vou entrar em contato com a empresa, vou dar o prazo para ela de 10 dias, ela vai responder e aí segue. Tá bom? É isso. Pode ter, Marcinha. Lá no termo de referência, você pode ter, sim. Então, a presidência solicita a reforma da Copa, por exemplo. Né? Ela é setorial, ela está solicitando, mas é um serviço de engenharia, né, João? É um serviço de engenharia. Ela vai ter condição de avaliar, fiscalizar esse trabalho? Não vai. Então, quem que ela vai chamar para esse termo de referência? A engenharia. Né? Então, neste termo de referência, terá o setorial e o técnico. Neste caso, neste exemplo, né, a infraestrutura, que é o João, e o gabinete como setorial. Certo? Isso, por vezes vai, porque você solicita, você é o setorial. Só que você é a técnica também. Então, o setor técnico e setorial será todo com você. E o administrativo com o Henrique. Né, Henrique? Mais alguma coisa, gente? Bom, então, muito obrigada. Vamos fazer um intervalo para a gente finalizar aí com as sanções. Qual horário, Alessandra, de volta? 10h30, horário de volta. Obrigada, gente.